Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Cidadania em Debate, produzido em parceria com a TV Assembleia de Mato Grosso. Este é o primeiro programa que fazemos após o primeiro turno das eleições de 2018. E no primeiro turno tivemos muitas ocorrências de eleitores em relação às urnas eletrônicas. Nós tivemos também algumas ocorrências de eleitores que não conseguiram encontrar o seu local de votação por causa da agregação de algumas sessões. Este programa será dedicado a orientar mesários e eleitores em relação ao segundo turno. E sobre esse assunto nós recebemos aqui Mauro Diogo, que é assessor jurídico da Corregedoria Regional Eleitoral. Mauro, obrigada pela sua presença aqui. Você gostaria de abrir o programa com uma mensagem aos mesários e aos eleitores? Sim, a primeira mensagem é direcionada aos mesários, auxiliares e todos os colaboradores da Justiça Eleitoral. Como nós já falamos em outras ocasiões, cerca de 35 mil pessoas, tirando os policiais, que somam quase 40 mil pessoas, nos auxiliaram no dia das eleições. Então, agradecer a todos esses cidadãos que cumpriram muito bem a sua tarefa. Que além dos mesários tem os coordenadores de prédio, auxiliares. Os auxiliares, são em torno de 40 mil pessoas em Mato Grosso. Então, primeira palavra, agradecer aos mesários, aos colaboradores, que realmente num domingo, sair de casa, deixar seus afazeres, deixar a sua família e trabalhar, não para a Justiça Eleitoral, mas trabalhar para o país. Então, agradecemos a isso e também agradecemos a paciência do eleitor e até pedimos desculpas por alguns transtornos causados durante o dia. Principalmente o que você disse, em relação a algumas desinformações em relação aos locais de sessão que geraram até alguns tumultos, principalmente aqui em Cuiabá e Várzea Grande. Mas fizemos a avaliação de tudo isso. Nessa semana seguinte, estaremos convocando todo esse pessoal novamente, principalmente os coordenadores, para que no dia da eleição do segundo turno, no próximo dia 28, ter um tratamento mais recebendo bem, mais tranquilo ao eleitor. Mato Grosso, como todos sabem, só teremos eleição para presidente. Então, em tese, são apenas 3 dígitos, 3 teclas que o eleitor vai ter que clicar ali na hora. Então, os dois números do seu candidato de preferência e a tecla confirma. E corrigir se estiver errado. Exatamente. Teclar de novo, então, o momento não tem sido fácil, não só para a Justiça Eleitoral, como para o país todo. E é o amadurecimento da democracia. A gente realmente está passando por isso, evoluindo a cada eleição. Não só a Justiça Eleitoral, como todo o país. Então, acima de tudo, nós pedimos calma, tranquilidade. O eleitor tem que simplesmente sair da sua casa, levar a sua colinha, votar tranquilamente e voltar para sua casa. Não é um momento de tumulto, de criar tumulto, de dificultar as coisas. Até a gente vai falar mais com calma mais para frente, que isso pode gerar até um crime. Qualificar isso como um crime, que o eleitor tenha calma, que o mesário tenha calma, são poucos segundos que o eleitor vai permanecer ali na sua cabine e que faça tranquilamente o seu exercício, o seu direito ao voto. Mauro, nessa semana, o corregedor e o presidente do Tribunal de Justiça editaram uma portaria conjunta orientando os mesários de como proceder em relação às diversas situações que podem ocorrer. Mas me parece que a palavra de ordem é: o eleitor é o personagem central. O eleitor merece respeito e tranquilidade. É isso, neste momento, é isso que a gente está precisando. Exato. A palavra de ordem é exatamente essa. Isso não é de agora. Realmente, o grande ator de todo o processo é o cidadão eleitor. A soberania popular que vai prevalecer, independente de gosto desse, gosto daquele, confio, não confio, enfim. O que vai prevalecer é o voto de cada eleitor. O voto é igual para todos, todos devem ser tratados da melhor forma possível. Até pegando o gancho, com relação a Cuiabá, nessa temática de tratar bem o eleitor, cuidar bem do eleitor para dar a maior tranquilidade possível. Nós tivemos uma situação, por exemplo, no ginásio AES Tocantins, que realmente é um ginásio muito bom, para eventos esportivos, só que no dia da eleição, no dia do primeiro turno, estava muito quente em Cuiabá. Realmente um calor de Cuiabá mesmo, um calor bem grande. E isso gerou algum desconforto para o eleitor no dia.
né? Tivemos reclamações a isso. E por isso, no segundo turno, vamos mudar. Exatamente. Então, agora já providenciamos, o juiz eleitoral da primeira zona já baixou uma portaria nesse sentido, trocando esse local. Então, no dia 28 agora, iremos para a Arena Pantanal. No setor leste da Arena Pantanal. Exato, no setor leste são 8 sessões eleitorais, então é bom que o eleitor fique atento também. Então, você que votou na Arena Pantanal no primeiro turno... Aicim Tocantins. No Aicim Tocantins, desculpe. O eleitor que votou no Aicim Tocantins no primeiro turno, no segundo turno vai ter mudança. Vai para a Arena Pantanal, o setor leste da Arena Pantanal. São umas salas que têm climatização, sim, né, Mauro? São salas novas, climatizadas, né? Tem um conforto maior para que o eleitor exerça o voto. Né? Então, até saindo dessa entrevista aqui, eu vou me dirigir pessoalmente à Arena Pantanal, já combinamos lá com o gestor da Arena, exatamente para ver isso, né? Verificar todos os detalhes, se tem rampa, se não tem rampa, se tem escada, se tem cadeira de rodas. Se não tiver, nós vamos providenciar todos esses detalhes, né? E principalmente a questão da climatização, que foi a maior reclamação, nós estamos providenciando essa mudança para o segundo turno. No primeiro turno, nós tivemos um clamor popular, um clamor social em relação aos candidatos, porque é uma polarização muito grande. Parece que a população está dividida aí, né? E estava emocionalmente muito envolvida. Nós tivemos um equilíbrio muito grande por parte de mesários, né, Mauro? É preciso reconhecer esse trabalho que, apesar de tudo, os mesários estiveram sempre confiantes, tranquilos e souberam conduzir. Exato. E lembrando, né, que esses mesários não são servidores da Justiça Eleitoral. Os mesários são o povo. Né? O mesário é um cidadão, é o servidor da Assembleia, é um motorista, é um professor, enfim. São pessoas convocadas dali do grupo da comunidade, né? Não são servidores da Justiça Eleitoral. Né? Então, agradecemos sim, reconhecemos esse grande trabalho. Realmente, como você disse, né? Houve essa polarização muito grande. Alteração emocional por parte de muitos emocionais, paixões exacerbadas, enfim. Mas tudo bem, isso faz parte do processo democrático. Agora, o que nós temos que levar bastante em consideração, o que não faz parte do processo democrático, são os ataques pessoais e os ataques às instituições. Né? Isso tem que ser preservado. Né? Então, que todos tomem muito cuidado, tenham muita calma na hora de votar. Né? Desde a hora que sai de casa, né? Até para não transportar um eleitor irregularmente, até para não fazer um crime de boca de urna, até a hora que ele retorna para casa com calma e tranquilidade. Mauro, em relação à organização das filas, essa orientação, essa portaria conjunta entre presidente e corregedoria, ela visa também aumentar o número de coordenadores de prédio para organizar melhor as filas, para que melhore o fluxo de pessoas dentro dos locais de votação, para que não atrapalhe esse fluxo, né? Sim, e além disso, né, a ideia é informar bem o eleitor. Né? Então, desde o momento que o eleitor chegar na sua escola, no seu ginásio, já tem uma pessoa pronta para recebê-lo e encaminhá-lo para o seu respectivo local. Né? Haverá um cartaz também em cada local de votação, informando ao eleitor sobre como proceder se não aparecer a foto na urna. No primeiro turno, nós tivemos muitas situações em que a foto do candidato a presidente não aparecia na urna. Era o último cargo a ser votado. Então, as pessoas apertavam rapidamente os 2 números do candidato a presidente e apertavam com muita rapidez o confirma. As urnas, principalmente as urnas mais antigas, de 2008 e 2010, essas urnas precisam de um tempo maior para trazer a foto até a tela. Contudo, mesmo nos casos em que a foto não apareceu, o voto foi devidamente computado. É isso, Mauro? Exatamente. Às vezes, na pressa, né, na ansiedade de concluir a sua votação, realmente foram 25 teclas que o eleitor teve, né, que apertar ali na urna eletrônica. Né? Deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, enfim. Foram 25 teclas que ele teve que apertar. E, às vezes, realmente, na ânsia, na ansiedade de dar o seu último voto, ele apertou a tecla confirma e não esperou. Não esperou aparecer concluir a foto.
né? Então... E neste segundo turno é possível que aconteça, porque o eleitor vai votar só para presidente. Só para então presidente. Ele precisa apertar os dois números, espere aparecer a foto do seu candidato de preferência confirma e aí se é isso mesmo. Agora, se não for a foto, ele aperta corrige e repete o processo. E se ficar nervoso na hora, né? Se der um branco na hora, chame o mesário. Né? O mesário está ali para auxiliar, né? Nesse sentido. E ele então, pode dizer para o mesário, olha, eu quero votar em tal candidato, qual que é o número mesmo? Ele pode perguntar. Ali na própria sessão já tem a lista. Né? Então, são apenas 2 votos possíveis. Né? Então, ou é número 13 ou número 17. Né? No caso de Mato Grosso, né, como não teremos outras eleições, ou é o 13 ou o 17. Mas, de qualquer forma, se tiver dificuldade, leve a sua colinha. Ficou nervoso na hora, chame o mesário, chame o auxílio. Né? Aquele... eleitor com dificuldade de mobilidade, ele pode, né, também comparecer ali à sessão eleitoral com alguém de sua confiança para acompanhá-lo. Enfim, nós vamos estar preparados, nós vamos estar reunindo com todos esses coordenadores agora nessa semana, nesse sentido, mas que o eleitor também faça parte dele. Mauro, nós tivemos dificuldade, em algumas atas, houve registro de dificuldade de identificação pela biometria. E aí percebemos que tinha gente que passava o álcool na mão, o álcool na tela, levou o álcool gel para passar na tela, naquela tela que colhe a digital. Não pode passar álcool, né, Mauro? É só uma flanelinha. Até nesses encontros que teremos, né, a recomendação é exatamente essa, né? Só uma flanela, um pano de algodão seco, né, sem água, sem álcool, justamente para não prejudicar aquele visor ali que nós temos na hora para a identificação biométrica. E a orientação é usar esses 2 dedos aqui, né? Isso, são o que a gente fala de pinças, né? Isso. São as 2 pinças, né? Então, são os 2 indicadores e os 2 polegares. Esses são, internacionalmente, seja pela Interpol, seja pela Polícia Federal, né? Em todos os países, o que pega realmente a digital são esses 4 dedos, são os dedos mais... E quantas vezes o mesário deve tentar, porque tem gente que não tem a digital. Exato, principalmente eleitores mais idosos, os professores, em razão do GIS, né? Os professores que usam o GIS ainda, o GIS corrói, né? Às vezes a digital, aquele cidadão que mexe com calcário, com roça, né? com fazenda, enfim. Realmente a digital dele é mais falha. Né? Então, a ideia é apertou 2, 3 vezes, não conseguiu, que ali apresente, lógico, um documento oficial com identidade com foto e a partir dali o mesário possa habilitá-lo. Lembrando também do aplicativo e-título. O e-título, quem fez a biometria, exatamente. Né? Aí pode baixar o aplicativo e-título e ser identificado pelo aplicativo. Sim, tem tanto no Android como no iOS, né? Esse aplicativo é totalmente gratuito, né? Aquele eleitor que puder baixar esse aplicativo facilita muito. E tem um outro recado. Teve muita gente que ligou no TRE e falou, olha, mas eu fiz a biometria e exigiram o documento de identificação. Mas você tem que andar sempre com o seu RG, mesmo que você vá na esquina fazer qualquer coisa. Você não sabe o que pode acontecer. Além disso, se a sua digital não for possível coletar, se não for possível coletar a digital, aí o mesário vai pedir o documento de identificação com foto, exato, né? Exato. Mauro, a gente vai para o segundo bloco, daqui a pouquinho, nós temos um intervalo, mas a gente gostaria de falar mais algumas coisas sobre orientação a mesários e como proceder se surgir aquelas dificuldades em relação à urna. Você, mesário que está acompanhando a gente, você, eleitor também que quer saber mais, permaneça com a gente volta já. Voltamos a apresentar o programa Cidadania em Debate e para você que começou a nos acompanhar agora, o programa de hoje é dedicado a orientar mesários e eleitores sobre o segundo turno das eleições de 2018. Nesse segundo turno, os eleitores de Mato Grosso voltam às urnas apenas para escolher o presidente da República. E sobre esse assunto, nós conversamos hoje com o coordenador jurídico da Corregedoria Regional Eleitoral, Mauro Diogo. Mauro, a gente estava falando sobre algumas medidas que os mesários têm que tomar para evitar problemas e tumultos no dia do segundo turno. Há perigo também de vandalismo com a urna? A Corregedoria se preocupou com isso? Sim. E nós já, primeiro turno, né, e nós tivemos casos pelo Brasil até de eleitor que derrubou a urna.
Teve um que foi com marreta, né? E quebrou uma urna. Quebrou uma urna eletrônica. Né? Então, é inadmissível, né, numa democracia acontecer isso. Então, mas a orientação específica para o eleitor é de qualquer registro, qualquer fatalidade, qualquer tumulto ali no local de votação, que ele registre tudo em ata. Em ata. Né? Então, e tem que registrar também o número da sessão, o número sim, da urna. o nome do eleitor que fez a reclamação ali perante a junta, o número do título desse eleitor e a causa, o motivo daquela discordância ali no local. Né? O que ele está alegando, se houve falha da urna, se houve falha na votação, se o nome dele não está no caderno de votação. Enfim, a orientação maior ao mesário é que registre tudo em ata. E o mesário, o eleitor tem o direito de fotografar a ata, né? De uma forma de levar uma cópia ali. O eleitor, bem lembrado, o eleitor, até sobre isso, o eleitor não pode jamais fotografar a urna eletrônica e o seu voto. Mas a ata, mas a ata, sim, ele não pode, é vedado por lei, ele comparecer à sua cabine de votação, portando qualquer celular, máquina fotográfica ou filmadora. Os mesários são orientados a reter o celular dos eleitores? Sim, eu mesmo, quando não me identifiquei quando eu fui votar, que era servidor da Justiça Eleitoral, e a mesária só após, né, que eu identifiquei que era do tribunal, mas ali durante o procedimento a mesária pegou meu celular e deixou sobre a mesa ali dos mesários, né? Falou, não, seu celular não pode entrar. Então, existe uma orientação, está previsto na legislação isso. E tem cartazes ali. Tem cartazes sobre isso, está na lei realmente, que o eleitor não pode, sob hipótese alguma, fotografar o seu voto, filmar, enfim. Não pode fotografar a cabine de maneira secreto, nenhuma. Né? É um momento sagrado ali do eleitor, um momento sagrado do cidadão. Então, até sob pena da quebra do sigilo do voto dele. Mauro, já que estamos falando sobre o que o eleitor não pode fazer e o que o eleitor pode fazer caso detecte alguma dificuldade, né? Eu vou ler aqui o que diz o Código Eleitoral sobre as proibições. Sim. Depois eu gostaria que você falasse dos direitos do eleitor. O eleitor pode reclamar, pode chamar o mesário, deve chamar o mesário. O mesário deve registrar em ata. Contudo, o eleitor não pode promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais. Isso está previsto no artigo 296 do Código Eleitoral. Pena de detenção de até 2 meses e pagamento de 60 a 90 dias multa. O Código Eleitoral também, no artigo 297, diz que o eleitor não pode impedir ou embaraçar o exercício do voto. Ou seja, ele não pode chamar outros eleitores ali, abordar outros eleitores. Né? Se ele saiu, registrou tudo em ata, ele tem que deixar o local, depois de votar, em silêncio, certo? Exato. Artigo 302, ele não pode promover no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto, a concentração de eleitores sobre qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo. Vamos supor que o eleitor encontra alguma dificuldade ali na urna. Você tem um guia de como... Sim, nós temos, até se me permite aqui, tem um papel Sim. aqui que nós vamos... exatamente Isso será enviado para os mesários, né? É um fluxo, né? Então, na verdade, esse fluxo, a gente vai estar disponibilizando isso na internet, vai estar repassando isso aos coordenadores, repassando isso aos mesários, a fim de evitar esses tumultos. Né? Então, qual que é o problema que foi identificado? Vamos supor que o eleitor vai lá agora. Vamos supor que agora é o dia da eleição, o eleitor vai digitar e ele fala, não apareceu o número do meu candidato. Eu digito, e aí, o que ele deve fazer? O eleitor deve chamar os mesários. Ali na sessão eleitoral também, geralmente, e é facultado isso aos partidos e coligações, terem seus fiscais. E todos vão ali, com toda a calma do mundo, ver o que está acontecendo. Se foi uma falha do eleitor, como você disse no começo, tecla a opção corrige, volta, né, a imagem ali para ele votar e ele vota tranquilamente. Né? Se o eleitor realmente votou e concluiu, fez aquele sinalzinho, aquela musiquinha que todos já conhecem,
Porque é o seguinte, a urna só finaliza se o eleitor apertou a tecla confirma. Né? Senão ele não finaliza. É um computador. Foram feitas várias auditorias no Brasil afora, em urnas que o eleitor falou, não apertei a tecla confirma e a urna concluiu sozinha. E não, a auditoria não concluiu nesse sentido. Todas as auditorias, quer dizer, isso nós estamos completando 22 anos da urna eletrônica. Né? 22 anos. No mês de abril, no mês de maio de toda a eleição, de todo ano de eleição, o TSE chama, durante uma semana toda, para quem quiser, ele abre todos os sistemas, seja para cientistas de computação, seja para estudantes, seja para professores, seja para curiosos, seja para a população em geral, OAB, advogados, contadores, imprensa, enfim, para todos é aberto durante uma semana, né, todos esses sistemas, Ministério Público, enfim, e pouca gente comparece. Né? Depois, no mês de setembro, véspera de eleição, já início do mês de outubro, são feitas aquelas cargas e lacres das urnas eletrônicas. São cerimônias públicas. Todos também, a Justiça Eleitoral, com toda a publicidade, né? Falar tal dia, tal horário, local tal, ou no cartório, ou no TRE, nós vamos fazer a cerimônia. Pouca gente aparece. Né, véspera de eleição, nós sempre fazemos aquele sistema de oficialização do sistema de gerenciamento, a votação paralela, né, auditorias na urna, realmente pouca gente aparece. Nessa semana agora, véspera de eleição, no dia 25, até aproveitando o gancho, no dia 25 agora de outubro, pretendemos realizar também uma audiência pública no TRE. Né, isso vai ser divulgado ainda, está para confirmar só apenas o horário, né, e o local. Mas nós pretendemos fazer uma audiência pública mostrando novamente para a população o que é aquela máquina de votar, o que tem lá dentro, o que tem por fora, quais são os dados ali que são gerados, herésima, boletim de urna, enfim. Explicar novamente passo a passo para aqueles que queiram comparecer. Até é bom que aqueles que tenham dúvida compareçam. Né? É para eles que também está sendo feito. Sim, antes de ficar atacando a urna, atacando a instituição, atacando isso, aquilo, vamos dar uma olhadinha, ver como realmente funciona. Né? Só para finalizar em relação à orientação para o mesário, eu sei que os mesários vão receber essa orientação por escrito, mas vamos supor que o eleitor diga, o meu voto não foi computado. Tem um sistema onde o mesário olha para ver se realmente foi computado ou não. É lógico que esse sistema não identifica o voto do eleitor. O voto. Identifica se o voto foi concluído. Exatamente. Então, tal hora, tal segundo, tal milésimo de segundo, consta ali um registro do voto, que é exatamente esse que o eleitor está na cabine de votação. Então, nós estamos dando essa orientação também. E como eu disse, 22 anos de urna eletrônica, só conclui ali o ato de votação se o eleitor realmente confirmou o seu voto. Mas você falou que 22 anos de urna eletrônica, ninguém contestou. Agora, com todas essas ocorrências aí no primeiro turno das eleições, nessa semana agora, o Pleno homologou o resultado das eleições, depois de abrir um prazo enorme aí para partidos e candidatos para contestarem, seguindo todo o fluxo previsto na legislação. E ainda assim ninguém contestou. Nós tivemos... porque a legislação estabelece o seguinte, né? A partir do momento que finaliza ali toda a sessão eleitoral, são emitidos boletins de urna, né? Sejam para os fiscais, para os mesários, ou seja, para alguém ali que queira visualizar e afixado isso na porta da escola, na porta da sessão eleitoral. Além disso, os cartórios fazem a apuração de todas essas sessões. Os partidos têm fiscais, ampla liberdade para fiscalizar, partidos, OAB e Ministério Público. No domingo de eleição, perante as juntas eleitorais que funcionam nos municípios, né, cada município tem a sua junta eleitoral, o seu juiz eleitoral, no domingo, perante as juntas eleitorais de Mato Grosso, nenhuma urna houve alguma espécie de impugnação ou reclamação.
A partir daí, do domingo, nós publicamos o relatório de totalização que tem todos esses dados. Que hora que foi transmitido, qual foi a primeira urna, a última urna, quantos votos, a contabilização, os eleitos, urna a urna, passo a passo. Tudo isso nós disponibilizamos por 3 dias seguidos no nosso site, com ampla publicidade, como diz a legislação. Após esses 3 dias, nós tivemos mais 2 dias para eventual impugnação ou reclamação dos partidos políticos, coligações partidárias e Ministério Público. E ninguém impugnou. Nós tivemos só apenas uma reclamação, né, do partido PROS aqui de Mato Grosso. De uma candidata, né? Na verdade foi do partido, mas representando uma candidata. E essa reclamação foi apreciada, o Ministério Público se manifestou nesses autos, tecnicamente foi manifestado nesses autos. A comissão apuradora, que é composta por 3 juízes, 3 membros do tribunal, deu seu parecer. E essa semana o tribunal aprovou esse relatório, né? Então, aprovou o relatório geral das eleições, rechaçando, né, indeferindo, julgando improcedente essa reclamação, que era um pedido bem genérico, né? Era um pedido bem genérico, realmente, sem fundamento algum, dizendo, olha, tais urnas, 8 urnas, chegaram atrasadas. Né? Mas atrasadas do quê? Né? O nosso prazo, como a gente sempre disse ao longo desse período... 6 da manhã do dia seguinte, é o prazo até que a gente... Não existe prazo previsto em lei, Não existe prazo, né? Mas um prazo sempre que a gente em Mato Grosso dá, a gente estabelece um prazo até interno, que na mesma noite a população saiba, né, quem são os eleitos e respectivos suplentes. Então, se a urna chegou de transmissão 9h30, 10 horas, 10h30, né, é lógico, quanto mais cedo melhor, lógico, todos que saibam o quanto antes o resultado. Mas nós tivemos, por exemplo, outros estados da federação terminando 6 da manhã no dia seguinte. Né? Então, foi um pedido bem genérico. Essa urna aqui são 8 sessões e chegaram atrasadas. Em razão disso, nós pedimos a recontagem. Né? Essa urna aqui não constava do relatório de ocorrência. Olha, esse relatório de ocorrência só registra fatos realmente se houve algum problema. Se não houve nenhum problema, por óbvio, né, por questões lógicas, ele não está naquele relatório, ele está no outro. E tudo isso estava ali, como foi demonstrado, no relatório de totalização. O Ministério Público referendou todo o processo, né, então nós tivemos só essa reclamação, mas que foi julgada essa semana, tudo ok pelo tribunal. Você que está em casa e tem dúvidas sobre as urnas eletrônicas, o TRE tem um link na sua página www.tre-mt.jus.br. Nesse link está escrito Esclarecimentos da Justiça Eleitoral, bem no topo da página. Ali nós temos várias fake news, vários boatos que surgiram em relação à urna eletrônica no primeiro turno das eleições. E quando você clicar ali, quem vai falar sobre esses boatos e essas notícias falsas não será nem a Justiça Eleitoral, serão agências independentes de checagem, com credibilidade nacional, algumas com credibilidade internacional, e que foram checar e viram que não passavam de notícias falsas. Você que quer ficar bem informado, acesse lá o site do TRE e conheça mais sobre a urna eletrônica e o processo eletrônico de votação. E se você se deparar com alguma notícia falsa em grupos de WhatsApp de familiares e amigos, vai lá, pega o link e ajude as pessoas a ficarem bem informadas também. Mauro, muito obrigada pela sua presença. Alguma mensagem para o mesário, para o eleitor? Bom, mais uma vez, né, agradecendo o trabalho, né, árduo dos mesários, dos colaboradores, dos auxiliares, né, pedindo maior atenção, maior vigilância, maior zelo, maior paciência, né, no dia da eleição. Tudo que foi planejado, né, tudo que foi trabalhado foi totalmente de forma transparente. Né? Então, que o eleitor confie nas instituições, que leve sua colinha, se ele quiser levar sua colinha, vote com calma, tenha preferência do seu candidato e espere o resultado. E é você que acompanhou a gente até aqui. Um bom momento na hora de votar. Vote com consciência. Até o próximo programa. Obrigada pela sua audiência.